Para quem está assistindo a primeira vez, esse programa das sextas-feiras, o Diário News Pensando Fora da Caixa, ele é um programa em que nós iremos abordar temas diversos, temas ligados às religiões. Vamos falar sobre as religiões, sobre espiritualidade, sobre misticismo, sobre filosofia. Vamos falar também sobre ciência, física quântica. Vamos falar sobre astrofísica. Vamos falar sobre a origem do mundo, do universo. Vamos falar sobre a psique humana, sobre a mente humana, sobre o corpo, sobre a alma. É um programa especial, é um programa diferente de todos os outros programas que vocês já viram aqui na Paraíba. Eu não tenho medo de errar e aposto que esse é o primeiro programa em um veículo de comunicação em todo o estado da Paraíba. Não é um programa, repito, para falar sobre só misticismo, espiritualidade, essas coisas que muitas vezes as pessoas não conhecem e vão taxando logo de bruxaria, de macumba, de coisa do demônio. Não. A gente aqui vai fazer você pensar fora da caixa. Nós vamos falar assuntos ligados também, sim, à religião, ligados à espiritualidade, vamos falar sobre ciência. O objetivo do Pensando Fora da Caixa é fazer com que você possa unir espiritualidade, religião, ciência, física quântica e outros assuntos. Eu aposto e desejo muito que a religião não caminhe mais sozinha, ela caminhe junto com a ciência, assim como a ciência caminha junto com a religião. É preciso entender que alguns assuntos que muitas vezes nós achamos que é sobrenatural, que são milagrosos, que é algo extraordinário, tem sempre uma explicação científica. Talvez nem todas essas explicações possam ser medidas através de instrumentos, de aparelhos produzidos por cientistas. E é aí aonde entra o outro ramo da física, que é a física quântica. Nós temos a física tradicional, que ela estuda os fenômenos externos, estuda, por exemplo, a composição do corpo humano, dos materiais inanimados, sobre as partículas atômicas, sobre gravidade, luz solar, são os assuntos externos. E tem o que eu acho que é revolucionário, que é a física quântica, que ela olha para dentro, que ela investiga o mundo dentro do átomo. Como eu falei no programa passado, tudo que existe é composto por átomos. Já falava, e aí existem umas controvérsias, se essa frase é do Nikola Tesla ou não, um dos grandes revolucionários na área da ciência, principalmente da eletricidade. Nós iremos falar sobre Nikola Tesla aqui nos próximos programas, que uma frase que é atribuída a ele, que dizia que se você quer conhecer o universo, pense o universo como energia, frequência e vibração. E é exatamente isso. Tudo é composto de átomos. Meu corpo, essa mesa, esse celular, o planeta Terra, o buraco negro, o Sol, tudo é composto por átomos. Mas há uma diferença entre a vibração e a frequência que esses átomos estão agindo. Os átomos que compõem o meu corpo são diferentes dos átomos que compõem, por exemplo, essa bancada, essa mesa. E há comprovações científicas que nós, o planeta Terra e a humanidade, nós somos também um pouco do universo. Nós somos poeira cósmica. Ou vocês acham que o planeta Terra, Deus, num toque de mágica, estalou os dedos e pum, surgiu o planeta Terra e começou a criar a raça humana e todo mundo veio aqui para brincar. Não, não é assim. Isso é história infantil, isso é uma mente infantilóide, acreditar nessas situações. Ou acreditar que existia um paraíso, que tinha uma macieira, um pé de maçã, e chegou lá uma cobra, entrou no paraíso, onde Deus estava, e conversou com Eva e fez Eva comer um pedaço de maçã, deu a Adão um pedaço de maçã e teve o pecado original. Isso não existe, isso é uma alegoria, que a gente também vai abordar isso nos próximos programas. Mas enfim, aonde eu quero chegar? Que o planeta Terra e tudo o que existe no planeta Terra, inclusive eu e vocês que estão nos assistindo, nós somos um subproduto de poeira cósmica. Em algum outro momento, um outro astro, um planeta, se quebrou, explodiu, se chocou, e de um pedaço desse planeta, ou da poeira de um restante de um planeta, se formou o planeta Terra. Tudo que existe aqui no planeta está coligado, está interligado, Carbono, zinco, alumínio, tudo isso está dentro do nosso corpo. O que está dentro do meu corpo
é o que está dentro do corpo também, entre aspas, analisando pelo DNA, pelo código do DNA. Dentro do meu corpo, segundo a ciência explica, 50% é do gene do meu pai e 50% é do gene da minha mãe. Automaticamente, o meu pai e minha mãe, meus pais biológicos, eles são uma herança do gene dos antepassados de sua linhagem ancestral. Ou seja, e as gerações futuras vão herdando esses traços ancestrais, traços físicos, traços psicológicos, traços emocionais. Então, por exemplo, dentro de mim reside um pequeno percentual de todos os meus antepassados, da minha linhagem paterna e da minha linhagem materna. Então, dentro da ciência quântica, quando ela adentra nesse espaço, no núcleo do átomo, o átomo que é composto pela sua eletrosfera, que é os elétrons, que é o núcleo, que é massivo, que é prótons e nêutrons. Quebrando os prótons, quebrando os nêutrons, o núcleo do átomo, você vai chegando em quarks e outras subpartículas, até chegar no que hoje é a base do estudo da física quântica ou ciência quântica, né? Que é o mundo das cordas, né? Um mundo de energia dentro do mais profundo dos átomos, e essas cordas vibram, né? São como se fosse um oceano de energia flutuando, né? E dentro desse oceano tem como se fossem uns filamentos, umas cordas. E quando essas cordas vibram, dessa vibração delas, né? Elas têm uma frequência e vibram, e dessa vibração ela está gerando, né? Criando o universo físico como nós conhecemos. Olha que coisa interessante, gente. Isso aqui não é invenção, isso aqui não é magia, isso aqui não é misticismo, isso é ciência. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso da ciência e trazer para o conhecimento da espiritualidade e fazer que muitos assuntos da espiritualidade, que nós achávamos que era sobrenatural, do outro mundo, na verdade tem sempre uma explicação científica e vice-versa. Eu estou adiantando esse assunto porque daqui a pouquinho eu quero introduzir um assunto que é do meu trabalho, do trabalho que eu fiz em São Paulo como terapeuta complementar integrativo, que é o trabalho da cura reconectiva, o Reconnect Healing. Vou falar um pouquinho sobre hoje. É um assunto complexo, eu vou falar por etapas. De um curso que eu fiz, que foi uma descoberta de um médico americano, o Eric Peele, né? Ele descobriu essas frequências, e através dessas frequências, pela imposição de mãos, obtinha-se curas extraordinárias. Aí você pergunta, então essas frequências da cura reconectiva, elas são para curar a doença? Não é simplesmente curar uma doença, mas é para impulsionar você ao seu retorno de equilíbrio, ao seu estado de equilíbrio. Mas não vou adiantar muito não, porque o assunto é interessante e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, como também a gente vai falar daqui a pouquinho sobre astrofísica com o nosso querido Alexandre Cândido, da UFCG, que é um assunto que está preocupando os cientistas, né, os astrônomos, né? Não confundam astrólogos com astrônomos. Astrônomos são os que estudam, pelo lado da ciência, os astros, né, o planeta e tudo que está aí fora. Os astrólogos são aqueles levados mais para o lado místico e espiritual da coisa. O Alexandre Cândido é astrofísico, físico. Ele vai falar sobre um meteoro, né, segundo dados da NASA, um meteoro que está vindo em direção à Terra. Isso me fez lembrar muito aquele filme que está na Netflix que eu assisti, que eu achei extraordinário, que é uma crítica social gigantesca, apesar do filme ser um pouco longo e se perder em algumas coisas, mas o filme é extraordinário. Não olhe para cima que está vindo um meteoro aqui em direção para a Terra. Será que é mais ou menos isso? Será que nós devemos ficar preocupados, Alexandre Cândido, com um meteoro que vai vir em direção à Terra? Esse meteoro está perto de chegar na Terra, meu querido Alexandre? Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, né? Justo coincidentemente, né, com o lançamento desse tal filme, né, os astrônomos descobrem um meteoro que tem uma certa porcentagem de risco de colisão com a Terra. Mas eu já vou adiantando que atualizações mais recentes, né, eu estava dando uma olhada ontem, né, nas atualizações, e já saiu desse risco, né? Já tiraram ele dessa escala de risco, então já podem ficar despreocupados. Mas vamos comentar sobre como é que é isso, como é que se dá essa introdução nessas escalas de risco. O meteoro ele foi descoberto agora, no início do ano,
Então, é um asteroide que pegou os astrônomos de surpresa, e porque ele, assim, acendeu um alarmezinho com os astrônomos, porque ele cruza a órbita da Terra, e ele foi descoberto já bem próximo da Terra, e os cálculos recentes mostravam que na próxima volta dele, né, no ano que vem, em 2023, havia uma chance de 0,007% dele colidir com a Terra. É uma chance muito pequena, né? Ele passaria ali, a trajetória de colisão seria no dia 4 de julho do ano que vem, com a outra possibilidade em 2028. Mas agora, com mais observações, mais cálculos, ele já saiu dessa escala. Mesmo assim, ele só tinha muito menos de 1% de risco de colisão, né? Mas poderia ter aumentado, né, se os cálculos mostrassem que o risco poderia aumentar, mas agora com observações mais recentes, né, com a atualização, ele já foi tirado dessa escala de risco. Né? Meteoros, eles são corpos rochosos, ou de gelo, ou de ferro, né, que estão constantemente caindo na Terra, né, com as famosas estrelas cadentes, né. Só que a maioria das que vocês veem caindo são do tamanho de bolas de gude, de tênis, às vezes até do tamanho de um carro, né. A cada 5 anos cai um meteoro de mais ou menos 7 metros na Terra, que são aqueles famosos bólidos gigantescos. A cada décadas, né, 10, 20, 30 anos, cai um maior, né, que provoca impactos assim, mais devastadores, como o de 2013, né, lá na Rússia, né, que até feriu 1.500 pessoas. E numa escala maior, né, de a cada 1.000, 10.000 anos, cai um com um potencial de destruição um pouco mais elevado, mais ou menos de causar uma escala continental ou global, né, vide os dinossauros, né? Mas esses aí são muito mais raros. E existem programas de monitoramento de asteroides. Hoje a gente tem catalogado cerca de 5.000 que cruzam a órbita da Terra. O mais famoso é o Apophis, né, que está estimado para que em 2039 ele passe a somente 37.000 quilômetros de distância da Terra, ou seja, na mesma altura que os satélites já estacionários. Então, qualquer perturbaçãozinha na órbita desse asteroide pode levá-lo ou para mais distante da Terra, ou para mais próximo, ou até mesmo uma colisão direta, né? E ele é um asteroide grande, ele tem 700 metros, esse Apophis, né? Então, ele vai fazer uma passagem bem próxima. Mas esse de hoje, havia uma chance, né, que ele foi colocado no nível 1 de periculosidade, de colisão, na escala de Turing, que é uma escala que define o nível de grau de ameaça de queda de asteroide. Grau 1 não dá muita preocupação, mas ele já foi retirado, né, felizmente. Mas se ele caísse, né, se fosse confirmado mesmo que ele caísse, qual seria o impacto, qual seria o grau de destruição que ele causaria? Não seria muito grande, porque ele é um meteoro, um asteroide de 70 metros, então seria mais ou menos um impacto como o da Rússia em 2013, né, que houve. Vocês podem até caçar imagens e vídeos que tem gravados a queda dele pela internet afora, que ele foi filmado de todos os ângulos. Mas óbvio que seria maior impacto. Se ele fosse de ferro e caísse, por exemplo, numa cidade como Cajazeiras, né, ele causaria uma cratera aí de uns 200 metros, possivelmente destruiria a cidade completa e arredores, mas não causaria catástrofes globais ou continentais, seria mais local, né? Mas mesmo que se fosse confirmado, né, ele cair na Terra, haveria 70% de chance dele cair no mar, né? Porque 70% do nosso planeta é água, né? Então as chances maiores seria que ele caísse no mar. Mas eventualmente caísse na Terra, dependendo de como a composição dele, se for de ferro, causaria um impacto direto, uma destruição local, né, com a formação de cratera, óbvio, bem grande, de uns 200 metros. Se ele fosse de rocha ou de gelo, ele explodiria na atmosfera, causando uma onda de choque, uma liberação de energia, assim como o do asteroide em 2013, lá na Rússia, né?
Ou como a queda de Chicxulub lá há 100 anos atrás, que também foi na Rússia, coincidentemente, que causou aí uma destruição de floresta de 2.000 quilômetros quadrados de mata. E é isso. Podem ficar despreocupados no momento agora. Muito bem. Meu querido Alexandre, obrigado pelas informações, obrigado também por nos deixar tranquilos em relação a esses asteroides, né, que hora por outra passam aqui pela órbita do planeta Terra. Eu vou lhe dar outra função, já pegando um gancho em filme, lembrando o pessoal que não tem parceria com nenhuma das produtoras de filme, não. É que eu sei que é o que causa um impacto legal na galera, que eu acho que vai sair agora no início de fevereiro um filme, eu acho que é um filme sobre a Lua, que a Lua ela vem em rota de colisão com a Moonfall, eu acho que é essa a pronúncia, que é a Lua que ela sai fora de órbita e ela vem em direção à Terra e causa um monte de catástrofes aqui no planeta, e até mesmo extinção. É um filme que vai sair agora em fevereiro. Eu quero aproveitar e convidar você para a próxima sexta-feira, Alexandre, falar sobre qual a importância da Lua para o planeta Terra, né? E se há risco da Lua sair fora da sua órbita e se chocar com o nosso planeta. Combinado? Pode ser? Combinado, pode ser então. Vamos falar sobre isso. Alexandre, bom final de semana. Igualmente. Tchau para todos e até a próxima. Tá aí, conversamos com o astrofísico da UFCG, Alexandre Cândido, que volta na próxima sexta-feira falando sobre Lua. Qual o papel da Lua? Será que é só aquele astro bonitinho que a gente fica acompanhando no céu, as 4 fases da Lua? Será que a energia da Lua influencia no nosso cotidiano? Dizem que a Lua influencia nas marés, na plantação. Será que é verdade? Ora, se influencia nas marés, na plantação, na colheita, obviamente também deve influenciar sobre o nosso corpo. Será? Próxima sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a terapeuta e médium, a Camila Pacheco, lá de São Paulo. Ela vai falar sobre reencarnação, sobre registros acásticos e ela vai fazer uma demonstração da vidência dela em acessar os registros acásticos e, por exemplo, ver a vida de algumas personalidades famosas. Qual será que foi a reencarnação, a última encarnação, por exemplo, de Anitta, de alguns cantores, de alguns famosos? Daqui a pouquinho ela vai falar se esses famosos, como é que está a energia desse pessoal, qual é a lição, se tem algum perigo. Daqui a pouquinho vocês vão conferir ao vivo aqui no programa Diário News esse registro, esse acesso aos registros acásticos e um pouco sobre reencarnação. Obviamente, eu sei que nós estamos fazendo um programa ousado para uma região em que talvez a maioria das pessoas não ouviram falar sobre esse assunto e pode surgir, quando a pessoa não conhece, certa discriminação, preconceito, críticas, mas tudo bem. Antes de criticar, pesquise, leia. Claro que ninguém é obrigado a acreditar nos assuntos que serão abordados aqui. O que nós pedimos é respeito. Eu não acredito nisso, isso para mim não existe. Então respeita e segue tua vida. Agora, quando você não acredita e você começa a atacar, criticar, denegrir a imagem, aí já é palhaçada, aí é ridículo. Uma pessoa que se comporta dessa forma é ridícula. Então, por favor, não sejam ridículos, tá? Vamos ouvir, vamos analisar, vamos refletir. Se aquilo não ressoa com você, tudo bem, isso não serve, isso não acredito, vou levar a minha vida. Se alguém ficou curioso, pesquise, leia. Vai lá no Pai Google que você vai encontrar todos esses assuntos de forma detalhada. Então eu sempre digo, tem coisas que também eu não acredito, sou muito sincero em dizer para vocês, mas eu não fico atirando pedra. Mas aí eu tenho uma curiosidade, será que é apenas uma crença limitante minha? Deixa eu dar uma pesquisada sobre esse assunto, deixa eu aprender um pouquinho mais sobre esse assunto antes de tecer uma crítica decisiva. Não é bom, né, a gente pesquisar, ouvir outras opiniões, ler livros, artigos, vídeos, áudios? É bom, façam isso, isso é bom para a alma, isso é bom para a nossa mente, é sadio, né? É informação sadia, conhecer. Porque chegar numa roda de pessoas, eu sei que a maioria das rodas é bar, cachaça, política, mulher, futebol, fofoca, esse trivial chato, né? Mas quando você chega numa roda que tem pessoas que pensam um pouquinho mais e puxam um assunto que você não sabe, você fica, o que é isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Então é gostoso quando você entra numa roda mista de conversa e qualquer assunto que puxar ali, você vai saber um pouco. Não é gostoso isso? Não é legal?
Faça isso, é o conselho que eu dou para vocês. Bom, daqui a pouquinho vamos falar com a Camila, mas antes disso eu quero falar um pouco hoje, não vai ser tudo de uma vez, porque o assunto ele é complexo, simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Quando eu saí de Cajazeiras, há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu rompi com a área de comunicação, eu fui ser terapeuta em São Paulo, passei lá quase 3 anos. E uma das terapias às quais eu me formei e me preparei é a chamada cura reconectiva, Reconnect Healing. A cura reconectiva, ela foi descoberta pelo médico quiroprata nos Estados Unidos, era um médico, o Eric Peele, há mais ou menos 28, 29 anos atrás. É uma experiência que ele teve, e aí depois eu vou contar um pouco disso, né? Mas eu quero hoje entrar já direto sobre o que é essa cura reconectiva. E essa cura reconectiva, algumas pessoas vão dizer, isso é misticismo, isso é bruxaria, isso é cor do demônio. Não façam isso sem antes você conhecer. Existem, inclusive, testes e comprovações científicas que atestam a eficiência desse trabalho energético chamado cura reconectiva ou Reconnect Healing, que foi descoberto pelo médico americano Eric Peele há mais ou menos 28, 29 anos atrás. Ele esteve no Brasil em 2018, foi a última vez que ele esteve. Inclusive, vocês estão vendo aí a foto que eu tirei com o Eric em 2018, quando eu fui fazer a segunda parte do curso, né, para se tornar facilitador, né, de cura reconectiva. É um ambiente aí com mais de 200 pessoas que foram ouvir o Eric. Ele fala inglês, lá tem uma pessoa que traduzia, é claro. Eu não tenho esse domínio todo do inglês. E ele explicou o que era a cura reconectiva, como surgiu a cura reconectiva e começou essa imersão, né? Um tipo de treinamento em que todos nós, pessoas de todos os locais do Brasil e da América foram para lá, compreender como é que funcionam essas frequências, esse trabalho energético. Quando se fala trabalho, não é trabalho de macumba não, é trabalho de energia, pura energia. No trabalho da cura reconectiva, a gente que faz, nós que somos facilitadores ou praticantes fundacionais de cura reconectiva, nós não invocamos nenhum espírito. Nós não acendemos vela, nós não fazemos oração, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com esses assuntos corriqueiros ligados à espiritualidade. É um trabalho feito de energia. Nós, enquanto facilitadores, nós nos conectamos com essa frequência, com essas frequências que estão ao nosso redor, nós catalisamos essa frequência e sustentamos essa frequência. E essa frequência, esse campo de energia formado de luz, informação e energia, ele é, digamos assim, moldado em cima do campo eletromagnético. Aí vocês perguntam, o que é esse campo eletromagnético? Todos nós, você tem o seu corpo físico, eu vou usar aqui o meu corpo. Ao redor do meu corpo físico, existe um chamado campo eletromagnético que tem luz, energia e informação. Então essas frequências energéticas, elas atuam nesse campo eletromagnético e atuam em multirrealidades. Essas frequências, elas vão tocar tanto o seu corpo físico como outras realidades da sua existência, inclusive no seu DNA. Claro que isso aqui não é milagre, não tem nada a ver com curandeirismo. Existem, inclusive, livros de cientistas que pesquisaram os efeitos da cura reconectiva e eles apontam que eles perceberam mudanças no corpo das pessoas, inclusive com curas de doenças e melhoras em tratamentos de doenças físicas, emocionais e mentais. Então, o que é essa frequência? Ao nosso redor, e aí a gente vai entrar nesse assunto futuramente, que é chamado das dimensões. Isso não existe. Por que não existe? Quando essas pessoas estão vendo espíritos, vocês acham que esses espíritos estão aonde? Você acredita em anjos? Você acredita nos santos, nos homens iluminados? Vocês acham que esses seres estão aonde? Eles estão em uma outra dimensão que muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. Ao nosso redor aqui, ao meu redor e ao redor de vocês, existe um campo atuando informação e frequências. Só que a gente não tem capacidade ainda de perceber claramente esse campo de energia. Mas nós podemos senti-lo. Mas calma, não radicalize. Por exemplo, se eu pegar o meu celular agora
e enviar uma mensagem para você, uma foto, um áudio. O que eu estou falando para você agora eu posso gravar e enviar para você via WhatsApp. Não vai chegar para você essa informação? Claro que vai. Eu lhe pergunto, tem algum fio conectado ao meu celular até o seu celular aí na sua casa? Eu posso me comunicar com uma pessoa agora na China, no outro lado do mundo. E o meu celular não tem um fio até chegar no celular dessa pessoa na China. Não tem. Aí você pergunta, vocês nunca se perguntaram como é que a minha informação aqui chega aí no seu celular? Vocês nunca perguntaram, por exemplo, por que é que quando você liga a sua TV, vai sair ali som, imagem, tudo ali? Não, porque tem um fio ligado na energia, vem pela energia. Não vem pela energia não, bebê. O que está acontecendo? Ao nosso redor tem esse campo de frequências. Ao nosso redor tem frequências invisíveis de ondas de rádio, ondas de TV, ondas de micro-onda. Tudo isso são frequências que estão ao nosso redor. E existe já hoje aparelhos que medem essas frequências, que medem. Se nós trouxermos agora, por exemplo, alguns aparelhos, a gente vai perceber várias frequências eletromagnéticas aqui na TV Diário do Sertão. Por quê? Porque tem câmeras, tem fiação, tem aparelhos eletrônicos, então tem frequência aqui. Nós temos, por exemplo, vigas de ferro que sustentam esse prédio, que também favorecem, ora positivo ou ora negativo, para a propagação dessas frequências, dessas ondas frequenciais. O rádio, por exemplo. Você acha que o som do rádio chega porque você liga na energia elétrica? Não, a energia elétrica liga o equipamento elétrico. Mas existe um aparelho ali dentro do som, dentro da sua TV, dentro do seu celular, dentro do seu laptop, que vai captar essas frequências, essas informações, vão decodificar e transformar elas em som, imagem, letras, texto e tudo isso que você está vendo. Eu estou aqui com o meu laptop aberto, eu posso entrar agora no site Diário do Sertão e vai aparecer na minha tela tudo que está no site Diário do Sertão. Como é que isso chega? É por causa do fio que está ligado na energia? Não. É por causa que esse dispositivo tem um aparelho que codifica, que decodifica essas informações que estão aqui ao nosso redor. Capta essas informações, esse aparelho, decodifica e transforma em imagens, sons, vídeo e tudo mais. É assim que funciona. Isso é ciência, isso aqui não tem nada a ver com, que coisa extraordinária, foi um espírito que disse isso. Esqueça isso por enquanto, esqueça isso por enquanto. Então, se isso funciona na nossa prática, no nosso cotidiano, nós estamos mergulhados em um mar de energia e informação, frequências e vibrações. O nosso corpo físico é um catalisador de energia. Só que nós usamos os nossos 5 sentidos de forma muito equivocada. Nós estamos tão focados na mediocridade da nossa vida, na nossa sobrevivência estúpida, que a gente não tem essa percepção apurada do que está invisível. Uns vão chamar de universo quântico, outros vão chamar de mundo espiritual, mundo astral, ou simplesmente o campo eletromagnético de frequências, uma linguagem mais científica. Então, se uma máquina dessa, se a mente humana conseguiu criar um dispositivo que capte essas informações, é como você ligar agora um canal de TV lá na China. Você vai ouvir exatamente, talvez com um pequeno delay de segundos, o que está acontecendo lá. Você pode sintonizar aqui agora. Como é que isso chega? Através do que eu acabei de explicar. Então, se essa máquina é capaz, por que é que eu e você também não somos capazes de captar essas frequências? O que nós chamamos muitas vezes de médiuns, de clarividentes, clareaudientes, pessoas que veem espíritos, pessoas que têm premonição, sexto sentido. Nossa, eu senti uma coisa. Quem é que nunca chegou num ambiente e disse, nossa, eu cheguei naquela casa, naquele prédio, me senti uma coisa ruim. Eu cheguei perto de fulano de tal, senti uma coisa ruim. Não tem aquelas pessoas que quando chega parece que o clima baixa, fica aquela coisa pesada, densa? Por que isso acontece? Isso é cor do Ave Maria, cor do demônio. Queima Jesus, que isso é cor do mal. Não. Acorda, Alice. Sai do mundo do fantástico mundo de Bob. Sabe o que é isso? É o meu corpo que tem a capacidade de perceber o que está invisível ao meu redor. Isso não tem nada a ver com religião, não. Isso é ciência. Isso é física quântica. É entendimento quântico. É entendimento transcendente. Consegue compreender isso? Então, eu posso captar isso. Muitos desses médiuns são pessoas que têm
as suas habilidades, que têm os seus 5 sentidos apurados e outros suprasentidos, aos quais nós não conhecemos, desenvolvidos, que conseguem captar isso, captar essa situação. Quantas vezes nós sonhamos, nossa, o déjà vu, o déjà vu, o que é isso? Nossa, já sonhei que eu estava aqui, eu já sonhei fazendo isso. Você, na verdade, você conseguiu, durante, por exemplo, uma noite de sono, em que o seu espírito, sua essência quântica, se desprende provisoriamente do seu corpo e acessa um mundo que não é limitado por tempo e espaço. E você consegue vislumbrar o que a gente chama de futuro e também o passado. O déjà vu ou déjà vu nada mais é do que um momento em que você estava sonhando, entre aspas, que o sonho nem sempre é o que a gente acha um sonho, uma invenção. Você conseguiu acessar esse mundo quântico, ou esse mundo acástico, ou éter universal, e conseguiu ver além das fronteiras do tempo e do espaço. E acontece isso muito comigo. Nossa, eu já sonhei com isso, eu já vi isso acontecendo. Acontece muito comigo. Coisas que eu sonhei há 10 anos atrás, eu vejo hoje acontecendo comigo. Olha que coisa interessante. E é porque eu nem entrei nas questões lá da Bíblia, os sonhos proféticos, tudo tem uma explicação, gente, para isso. O que é que isso tem a ver com o trabalho que você fez em São Paulo, ô Moisés Conrado, cura reconectiva? Tudo. Isso é apenas uma pequena introdução para nos próximos programas vocês entenderem o que é a cura reconectiva. Eu peço até aí a produção, Lucas e o Mateus, que coloque aí na tela um livro que eu recomendo para vocês, quem puder adquirir, o primeiro livro do Dr. Eric Peel, que fala de como ele desenvolveu, encontrou as frequências da cura reconectiva, que é a reconexão, cure os outros e cure a si mesmo. Quem puder adquirir esse livro, adquira, que você vai entender um pouco sobre esse trabalho e o que eu vou falar nos próximos programas. E só para finalizar, porque a gente já está com a Camila, a cura reconectiva nada mais é, meu povo, do que uma imposição de mãos que eu faço. Eu posso estar com uma pessoa aqui deitada numa maca, eu nem toco o corpo da pessoa, eu nem preciso falar com a pessoa, e eu posso fazer isso à distância. Eu simplesmente, pelo treinamento que eu tive, eu vou captar com minhas mãos, com minha percepção, esse campo eletromagnético que eu falei com vocês. E é impressionante como você sente uma energia entre suas mãos e uma energia à sua volta. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai brincar, no bom sentido, com essa energia, tentando... É como se fosse uma massa de modelar energética que fica entre nossas mãos. E quando nós, facilitadores, fazemos isso, nós estamos sustentando, nós estamos abrindo os portais para que essa energia chegue, por exemplo, até você e atue em você, esse campo eletromagnético. E a função do campo, e a função das frequências da cura reconectiva é curar minha doença física? Não, não é para curar a doença, não. É para devolver você ao seu estado de equilíbrio. Se você volta, pensem comigo, se você volta ao seu estado de equilíbrio, isso quer dizer que qualquer coisa que esteja em desequilíbrio no meu corpo e na minha vida tende a desaparecer. É por isso que muitas pessoas que foram atendidas com as frequências de cura reconectiva obtiveram também curas de muitas doenças. E eu vou trazer para vocês aqui casos e depoimentos de pessoas que eu atendi em São Paulo que foram extraordinários. Pessoas que estavam entre a vida e a morte em UTI e conseguiram se sair bem. Pessoas que estavam com dores e perturbações, que eu sustentei à distância essas frequências, e essas pessoas obtiveram resultados extraordinários. Mas isso fica para os próximos capítulos. Aguardem, na próxima sexta-feira vou falar um pouco mais sobre cura reconectiva. Mas disso que eu falei, também tem muito a ver com o bate-papo que a gente vai ter agora com a nossa querida amiga lá de São Paulo, a Camila Pacheco. Eu conversei com a Camila no final do ano, né, sobre previsões. Ela fez uns acessos aí, explicou um pouco sobre registros acásticos, fez umas demonstrações em relação a alguns políticos. E a Camila volta ao nosso programa, ela vai ficar participando periodicamente, explicando o que é esse negocinho chamado de registros acásticos, e ela vai fazer daqui a pouquinho umas demonstrações. Hoje nós escolhemos alguns personagens famosos. Daqui a pouquinho vamos perguntar sobre Anitta, o cantor Gustavo Lima, o apresentador Silvio Santos,
o empresário, dono do Meta, que é o Mark Zuckerberg, o homem do Facebook e do Instagram. Vamos perguntar sobre a ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, e também sobre o médium Chico Xavier. Fiquem aguardando, porque hoje é muito interessante. Minha querida Camila Pacheco lá em São Paulo, bom dia! Seja bem-vinda mais uma vez à TV Diário do Sertão. Tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar com você novamente. Maravilha. Camila, vamos por parte para que o pessoal possa digerir esse assunto. Ainda há muita polêmica em relação à reencarnação. Existe, de fato, a reencarnação? Sim, a reencarnação existe, ela é um fato, e a gente escolhe reencarnar, né? Para cumprir a nossa missão de vida, para resolver pendências do passado e para evoluir. Os acásticos, o que tem a ver registros acásticos com reencarnação? Os registros acásticos são a nossa biblioteca pessoal. Neles estão contidas todas as informações das nossas vidas passadas. Então, quando a gente reencarna com toda essa bagagem de vida passada, só que a gente não lembra. Então, aí às vezes aparece algum desafio na vida atual, por exemplo, a pessoa não consegue ter relacionamentos amorosos, sempre tem algum problema financeiro, algum bloqueio, algum medo inexplicado, e daí é a bagagem dessa vida passada que está atrapalhando na vida atual, que está interferindo na vida atual. Daí os registros, quando a gente acessa o registro, a gente acessa essas informações que estão nos bloqueando na vida atual, e a gente faz a liberação dessas vidas passadas para que elas não interfiram mais na nossa vida atual e a gente fique só com os aprendizados. Muito interessante. Qualquer pessoa pode aprender a acessar esses registros acásticos e conhecer as chamadas reencarnações? A gente pode, através do registro acástico, ver o passado e também o futuro, ou Camila? Qualquer pessoa pode acessar o registro acástico, mas é preciso uma técnica, porque os registros não são abertos por mera curiosidade. Tem que ter um propósito no acessar o registro, não é só por curiosidade para saber o que foi na vida passada. Então, demanda muito estudo, muita prática, muita abertura, né, da mente, da consciência, para você ir trabalhando isso. E a gente acessa mesmo com o intuito de cura, com o intuito de libertar do que está nos travando, né? É bem isso, de uma forma bem sintetizada e resumida, todo mundo pode ter acesso aos registros. Legal. Camila, a sua imagem está saindo um pouquinho assim, meio em câmera lenta. Eu acho que é o teu sinal de internet. Eu não sei se você está pertinho aí do seu Wi-Fi ou você está pelos dados móveis. Procura dar uma mexidazinha. A gente vai tirar do ar rapidinho para ver se a gente consegue. Lucas, por favor, orienta aí rapidinho a nossa querida Camila, porque a gente está escutando tal, mas está uma imagem assim chegando meio em câmera lenta. Vê se consegue aí dar uma orientação a ela, Lucas, para a gente continuar esse assunto. Vai ver que é a questão de dados móveis, da internet, enfim. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. É um assunto legal, é um assunto polêmico. Eu digo e repito, ninguém é obrigado a acreditar, mas todo mundo é obrigado a respeitar. É um nível de respeitabilidade. Todo mundo, nossa, que programa é esse? O que é isso na TV Diário do Sertão? É o Diário News pensando fora da caixa. Diário News pensando fora da caixa. Mas o programa não vai ser só sobre esses assuntos, não. A gente vai falar sobre também arqueologia. Nos próximos programas, eu convidei um arqueólogo para participar com a gente. Ele é lá da região do Amazonas, ele vai falar sobre civilizações antigas, vai falar sobre os sumérios, vai falar sobre aquela história das... Você já ouviu falar de umas pirâmides que tem lá no Amazonas? Pois é, meu amigo. Não é só no Egito que tem pirâmides, não. Olha que coisa interessante. Eu também já tenho aqui agendado um bate-papo com o monge Gensho. Ele é monge zen budista, que vai estar falando com a gente nos próximos programas. Nós também vamos conversar sobre o lado místico do cristianismo. Vamos falar sobre judaísmo, sobre cabala. Vocês sabiam que o judaísmo crê em reencarnação? Meu amigo, tem muita coisa que você não está sabendo, mas vai ficar sabendo aqui quando você acessar o Diário News pensando fora da caixa. Bom, voltamos com o sinal com a Camila.
Vamos ver se melhorou. Camila, então, você disse que qualquer pessoa pode acessar os registros acásticos, né? Tem que ter treino, tem que estudar sobre isso. Aí eu pergunto, eu preciso ser aquilo, por exemplo, que os espíritas chamam de médium? Eu tenho que ser médium? Eu tô sem o som, Peterson. Você tá... Veja aí, produção, por favor, Lucas e Matheus. Agora eu vou... Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Maravilha. Camila, para acessar esses registros acásticos, eu tenho que ser o que os espíritas chamam de médium? Eu tenho que ser vidente para fazer isso? Eu tenho que ver, ter uma visão espiritual para aprender ou acessar esses registros acásticos? Na verdade, Moisés, todos nós somos médiums, né? Ter a mediunidade desenvolvida facilita bastante, ajuda bastante. Mas o mais importante é o estudo, é a prática, porque conforme você vai estudando e vai praticando, os seus canais mediúnicos vão abrindo. E cada um tem uma forma de acessar essas informações. Tem gente que escuta só a informação, tem gente que vê. A minha forma de acessar, eu escuto e vejo. Então, cada um vai ter a sua maneira de desenvolver esse acesso aos registros. Você escuta como você está me escutando agora? Seria isso? Sim. Quando eu estou em conexão, quando eu estou acessando os registros, eu escuto as informações e vejo bastante coisa também, vejo muitas coisas. Interessante. Camila, como conseguir distinguir que isso é uma coisa boa de uma coisa que não é muito boa? Tem alguma técnica, tem algum segredo para você saber? Porque nós sabemos que somos permeados, ora, por seres de luz, seres do bem, como também seres que não vibram muito na luz. Como é que você consegue distinguir? Não, isso aqui é realmente do bem, isso aqui não é do bem. O que é do bem sempre traz uma sensação de leveza para a gente. Traz uma sensação de conforto, de leveza, de alegria. Por mais pesado que seja o acesso, por mais pesada que seja a informação que a espiritualidade traz, quando é da luz, ela traz leveza. Quando é da sombra, né, de seres não tão iluminados assim, ela traz peso, ela traz angústia, traz um certo desespero. Então, essa é a forma de distinguir, é sempre pela leveza ou pelo peso. Se vem um peso, se fecha o seu coração, se você se sente desconfiado, não é uma informação verdadeira, não é uma informação legal. Quando a informação é verdadeira e realmente dá luz, ela traz leveza, paz, conforto, por mais dolorosa e difícil que seja a informação que está vindo. Nós estamos conversando direto de São Paulo com a Camila Pacheco. Ela é terapeuta energética e também é praticante de acesso aos registros acásticos. A gente está conversando sobre registros acásticos. Camila, em relação aos registros acásticos, como é que, por exemplo, eu vou... Deixa eu tentar formular aqui a pergunta para ficar clara às pessoas que estão em casa. Porque talvez as pessoas dessa região aqui em que estou, quando se toca nesse assunto, as pessoas vão logo pensar: isso é macumba, isso é bruxaria, isso é feitiçaria, está invocando espírito, está acendendo vela, está pegando galinha, está pegando bode. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Esse trabalho que você faz de acesso aos registros acásticos? Não, de forma alguma. O acesso aos registros acásticos, eles são para trazer cura e libertação para a gente. Não são de forma alguma macumba, bruxaria, magia negra, que nem se usa mais esse termo, né? Não é de forma alguma coisa ruim ou densa. Não é invocação de espírito, apesar que qualquer forma de oração, até quando a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, a gente está invocando uma entidade maior, um ser de luz elevado. O registro acástico, os seres de luz, os mestres ascensionados, os arcanjos, vêm para nos auxiliar a evoluir, a melhorar a nossa vida, a melhorar o nosso campo energético, o nosso campo mental, muito para nos auxiliar na evolução, na nossa evolução.
Muito bem, vamos agora para a prática. A gente conversou muito, talvez as pessoas... É um assunto simples demais, mas para algumas pessoas pode ser um assunto meio complexo e difícil de entender. Então a Camila topou esse desafio, ela vai ficar participando periodicamente, como eu falei lá no início, e ela vai fazer agora uma demonstração de como ela faz esses acessos ao registro acástico. Claro que ela vai fazer agora uma demonstração rápida, né, Camila? Porque uma sessão individual, que pode ser feita também à distância, ela dura em média, 1 hora e meia, é isso? Quando é individual? Sim, agora aqui a gente vai fazer uma demonstração para as pessoas conhecerem. Não vou entrar em nenhuma questão muito íntima, talvez, das pessoas, porque até por ética profissional. Mas a sessão individual pode ser feita online, pode ser feita à distância ou presencial. E a sessão dura entre 1 hora e meia. E daí a pessoa, eu e a pessoa que vai estar fazendo acesso, daí a sessão é muito mais profunda do que a gente vai demonstrar aqui agora. Maravilha, vamos começar agora com a demonstração ao vivo aqui no programa Diário News. A primeira seleção tem várias personalidades que a gente vai conversar. Hoje não vai ser política, graças a Deus, mas a gente vai em algumas personalidades muito conhecidas do nosso meio artístico, da televisão, enfim, tudo. Nós escolhemos a primeira produção, coloca aí na tela, que a Camila vai se concentrar. O programa está aqui ao vivo, vai ser a cantora Anitta. Quem é que não conhece a Anitta, né? A Anitta hoje é brasileira, né? E ela representa hoje, quando se fala em Brasil, o pessoal lembra logo de samba, carnaval, futebol e hoje lembra de Anitta. E a Camila está se concentrando. Abre a imagem junto com a Camila. Dá para colocar as três imagens, Lucas? Tá, beleza, show de bola. Pode deixar aí. Então, a Camila Pacheco, ela está acessando os registros acásticos da cantora Anitta e ela vai trazer o que está vendo, né? Uma encarnação, uma lição, um problema, um conselho. Fica à vontade, Camila. Eu entro no registro da Anitta e eu vejo como se fosse um telão, 2 vidas passadas dela, em que ela foi muito oprimida e teve a voz dela silenciada. Uma que ela era uma mulher cientista e roubaram as pesquisas dela, e um homem que levou a fama pela descoberta das coisas que ela fez, e ela foi silenciada quando ela tentou reaver essas pesquisas, ela foi morta e silenciada. E uma outra vida dela, em que ela foi um político nos Estados Unidos e que ela também foi silenciada, que ela também foi morta e silenciada, porque ela queria uma política mais igualitária. Então, 2 vidas em que ela foi silenciada, porque ela ia quebrar, romper os padrões da época, então ela foi morta e silenciada nessas 2 vidas. Então, nessa vida atual, ela vem muito para trazer essa inovação, para quebrar padrões, para crescer, expandir e mostrar que pode ser feito diferente. Eles me mostram que sim, ela está conseguindo seguir a missão dela, seguir o caminho dela, mas que é importante tomar cuidado com pessoas que tentam parar ela. Ela tem uma força muito grande, então é muito difícil parar a Anitta, e por mais que tentem, não vão conseguir. Ela tem um jeito próprio de se fazer ouvir, e dessa vez ela não vai ser silenciada, a voz dela ela vem mesmo para quebrar padrões e para inovar. Muito bem, interessantíssimo. Vamos para mais uma personalidade. O cantor Gustavo Lima, que é hoje muito conhecido, é estourado aqui no Brasil. Quem é que não escutou o Gustavo Lima? Eu particularmente não escuto porque eu não gosto do estilo musical dele, mas há de se convir que o cara é sucesso, atinge aí grandes massas e é uma pessoa popular e parece uma pessoa também do bem, pelo menos é isso que eu vejo em algumas notícias. Camila, o que é que você vê aí nos registros acásticos do cantor brasileiro Gustavo Lima? Assim que eu entro no registro dele, eu consigo ver uma malha energética que causa confusão para ele, confusão e um sentimento, um medo de ser rejeitado e abandonado.
Eles me mostram uma vida passada dele em que ele foi abandonado pelos pais, porque ele tinha uma deficiência física na perna esquerda, e ele foi colocado na roda dos enjeitados e foi abandonado pelos pais. Então, tem muito um sentimento de rejeição e de abandono, e causa essa confusão, essa insegurança nele em relação ao campo familiar. Então, a questão dele para ele trabalhar nessa vida atual é muito relacionada à família mesmo, a constituir família, a se sentir bem dentro da própria família. E realmente ele é uma alma muito boa, ele é realmente uma pessoa que veio para influenciar as outras pessoas, embora às vezes ele se perca um pouco nesse mundo de fama, que traz muita facilidade para ele, né? Ele se perde um pouco muito, mas é muito por conta dessa malha energética de medo e de insegurança. E às vezes ele usa a bebida alcoólica como fuga. Então, para trabalhar essa questão, seria importante para que ele possa realmente se sentir pertencente ao seio familiar dele, a família dele e a família que ele construiu. Muito bem, vamos agora com mais. Estamos conversando com a terapeuta e praticante de acesso aos registros acásticos, Camila Pacheco. A próxima personalidade que a Camila vai acessar os registros acásticos é o apresentador, eu acho que 99,99% dos brasileiros gostam dele, que é o nosso querido Silvio Santos, o homem do baú. O que é que você vê aí do Silvio, Camila? Não tem como negar, o campo do Silvio Santos é um campo maravilhoso, realmente um campo de comunicação muito expandida, muito ampla. Eles me mostram que ele está cumprindo a missão dele, sim. Zuckerberg. Mas eles me mostram uma vida passada dele como militar. Então, tem muita rigidez de querer fazer as coisas só do seu jeito. Ele tem uma certa dificuldade em ouvir as opiniões alheias. E então, esse pulso firme que ele tem ao comandar as empresas dele e querer que a opinião dele seja a principal, ele precisa flexibilizar um pouco para ele mesmo, ele se cobra muito. Então, essa malha energética de militar traz essa autocobrança para ele, mas nada que atrapalhe a ponto, né, de atrapalhar muito a vida dele. Só é uma autocobrança interna mesmo, que se ele soltasse essa autocobrança, trabalhasse isso dessa vida passada como militar, as coisas fluiriam ainda mais para ele e o SBT poderia chegar ao primeiro lugar, sim. Interessante. Estamos conversando com a terapeuta e praticante de acesso aos registros acásticos direto de São Paulo, a Camila Pacheco. Vamos para mais uma personalidade. Esse aí é conhecido mundialmente, é o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg é o homem do Meta, é o homem do Facebook, do Instagram, um dos bilionários aí do mundo que promete revolucionar aí futuramente, criando a tecnologia do multiverso. Acessando o registro acástico do Mark Zuckerberg, o que você consegue enxergar aí, Camila? Assim que eu entro no registro dele, eu vejo uma parede. Uma parede que está bloqueando que eu acesse o campo dele. E a espiritualidade me mostra que o campo dele
É um campo que traz muita inovação para o mundo, novas possibilidades. Eles não me mostram questões que possam estar bloqueando ele, mas eles me falam que tem questões de insegurança que ele está usando, essa sombra a favor dele. Então, a criatividade dele faz com que ele crie mais, que ele crie, inclusive, esse metaverso. Muita inovação para a gente, trazendo muita facilidade para o nosso dia a dia, mas que também essas inovações que ele trazem um perigo, que a gente precisa estar muito consciente, que é para a gente não ficar muito zumbi, né? Eles me falam que a gente já vive muito ligado na tela, que está perdendo muitas conexões interpessoais. Então, para que a gente tenha cuidado também com isso, que embora as criações dele tragam muitas inovações e facilidades para a nossa vida, como o Facebook, que conectou muitas pessoas que moram aqui no Brasil com pessoas que moram longe, muita facilidade para a gente no nosso dia a dia, também a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar zumbi e perder as conexões presenciais. Que o campo dele está fazendo a parte dele de trazer as inovações, mas a gente, como ser humano, como humanidade, tem que fazer a nossa parte e não perder a nossa humanidade. Não ficar muito mais amigo do celular, da tela, e voltar a ter mais conexões entre as pessoas. Maravilha. Nós já estamos com o tempo estourado, Camila. A gente vai deixar vamos deixar a presidente Dilma Rousseff e o Chico Xavier para o próximo programa. E aí vamos fazer uma demonstração com o apresentador. Eu sei que Camila eu já fiz algumas consultas já com a Camila há muito tempo, gostei muito, foram transformadores, trouxe uma visão, assim, trouxe uma expansão de consciência para mim